Fala galera ligada aqui no meu canal, no vídeo de hoje nós vamos reagir e analisar lances como esse daqui, ó. Vambora ali, um incentivo. Pra dar aquela moral, né? Pra dar aquele incentivo. Está rolando uma conversa sobre o jogo. Não é possível. Um vascaíno e uma tricolor, não sei se eles formam um casal ou se são apenas amigos, mas aquela rivalidadezinha gostosa de classe. Pode narrar essa discussão, Jorge. Vambora ali, um incentivo. Pra dar aquela moral, né? Pra dar aquele... Suco do futebol brasileiro, parte 2. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no Fala Galindo, que é importante demais. Um bom dia, né? Boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Temos muitas polêmicas para trazer aqui nesse conteúdo, e eu quero que você que torce para algum desses times ou que acompanhou alguma dessas partidas, deixe a sua opinião por aqui também, tá? Tava ausente um pouco dos vídeos aí, porque tive uma lesão ligamentar no tornozelo, mas se Deus quiser agora tô de volta. E ó, rodada da Copa do Brasil, nós tivemos 4 jogos nesta última quarta-feira, começando por Cruzeiro e Chapecoense, onde o Cruzeiro eliminou a equipe catarinense pelo placar de 2-0, tinha empatado em 0-0 na ida lá na Arena Condá, e mais uma vez nós tivemos polêmicas nessa partida. Na verdade, em todas as partidas que eu vou trazer aqui para vocês, vão ter polêmicas, e eu até tô assustado o quanto os árbitros têm sido protagonistas nessas últimas rodadas. Normalmente a gente tinha um erro por rodada, 2 erros assim, tipo, na verdade o que eu quero dizer com isso é, a arbitragem sempre foi ruim. Só que ela costumava acontecer nas rodadas em jogos específicos. Agora todos os jogos têm uma polêmica. Todos os jogos, nenhum passa batido. E é isso que tá me assustando. Começando por Cruzeiro e Chapecoense, como vocês estão vendo aí na tela. O placar foi 2-0 para a equipe do Cruzeiro. A estatística não mente muito também sobre a disparidade desse confronto. 64% de posse de bola para o Cruzeiro. 29 finalizações a 2. E teve uma expulsão lá pro lado da Chapecoense que a gente vai analisar por aqui também. Então vamos embora aqui começar a reagir aos lances polêmicos desse jogo. Deixa o seu like, tá? Se inscreva. Cruzeiro classificado. O sorteio, inclusive, da Copa do Brasil será na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira pela manhã teremos o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Se seu time estiver lá, com certeza você vai acompanhar e a gente também vai acompanhar por aqui, fazer vídeo sobre isso, beleza? Vamos pro primeiro lance polêmico de Chapecoense e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Chapecoense. Começou lá na primeira etapa, num lance envolvendo o Gerson, meio-campista do Cruzeiro, que levou uma entrada um pouco mais dura do atleta da Chapecoense e todos partiram para cima da arbitragem, cobrando a expulsão do jogador da Chapecoense. Vamos lá reagir a esse lance, eu quero opinar junto com você aqui. Sim, marca a falta e cartão amarelo. A confusão que ficou. O carrinho que pega ali do Gerson. Os jogadores do Cruzeiro reclamam, queriam um cartão vermelho. Os jogadores da Chape reclamam do amarelo. O Gerson sente bastante. bastante. A confusão descamba por ali. O Giovanni Augusto é um dos mais cartão irritados. Amarelo pro goleiro. Amarelo lá pro Anderson. Goleiro da Chape, que entrou no bolo para reclamar ali também. Você vai rever o lance. Bora rever o lance. Muito forte. Mostra o lance. Do Gerson. Muito perto da linha da grande área. Mostra o lance. Esse é o Candançan, se não me engano, né? Já tô até decorando os caras. Foi a chegada mais ríspida do jogo até agora, hein, Aline? Olha, é do Camilo. Solada do Camilo na canela do Gerson. Pegou, né? Mais uma vez. Boa. Por outro ângulo, ó. Nossa. Parei no frame exato aqui, ó. Parei no frame exato. Por esse ângulo dá pra ver melhor o quanto acerta. É bem verdade que não pegou a chuteira inteira, né? Finge que isso aqui é a sola de um pé. Pegou mais essa parte aqui de cima. Mas isso dói pra caramba, velho. E a perna tá... Será que isso é considerado perna em riste? Como chamam, que é quando a perna tá numa altura elevada. Será que isso já é considerado perna em riste? Porque o golpe daí é de cima pra baixo, né? Não é de baixo pra cima. Mas enfim, você vê que não atingiu ali a bola, né? Totalmente. E esse outro frame aqui também mostra muito bem. Tem Aline, olha. Então ele vai dar o carrinho, ele toca a bola e depois o pé vai na canela do Gerson. Isso aqui podia ter dado, irmão, uma besteira daquelas mesmo. Rapaz. E o árbitro não expulsou o jogador da Chapecoense, inclusive deu amarelos tanto para o Camilo, que foi o jogador que deu esse carrinho da Chapecoense, quanto para o goleiro Anderson, que foi reclamar, e houve muita reclamação do lado cruzeirense. Eu acho
que é um lance para vermelho. Eu expulsaria o jogador Chapecoense. E o que me assusta é o VAR não intervir, cara. O VAR não intervir num lance como esse é o que mais me assusta. Eu não consigo entender. Mas enfim, esse foi só o primeiro lance, tá? Esse foi só o primeiro lance. E lembrando, se você quiser também patrocinar aqui o canal Fala Galindo, anuncie aqui, entrando em contato comigo, através da minha rede social que tá aqui em cima. Ó. Meu Instagram, Gabriel Galindo _S. É um canal que tá apenas começando, então os preços estão super acessíveis, mas nós temos uma entrega muito boa. Olha aí, ó, mostrando aqui do YouTube para vocês. Já são mais de 20 mil visualizações nos últimos 28 dias, tá? Então, se você quiser ter a sua marca divulgada aqui por preços acessíveis, me chama lá no Instagram pra gente negociar essa situação. Aqui você aparecer como um patrocinador, apoiador oficial do canal Fala Galindo. E continuando com o próximo lance, talvez um mais polêmico do que aquele que nós trouxemos anteriormente com o Gerson. Vocês vão entender o que é que eu tô falando. Esse daqui foi com o Marcinho, também jogador da Chapecoense, que teve um amplo pedido de jogadores do Cruzeiro para que ele fosse expulso. Vamos ver o lance. Né, João? Tomou só amarelo. Exatamente. Olha lá. Se a Chape passar, o Marcinho fica fora do primeiro jogo. Coitado do Matheus Henrique. Hoje, no nosso intervalo, vamos acionar olha os aí, nossos cara, de cima para baixo, nossa, mano. Para falar de Fluminense e Vasco, jogo que o Sport estava pendurado, né? Bora ver frame a frame, ó. A bola tá em disputa ali, o Matheus Henrique com o Marcinho. Para, pô. Pera aí, pô. Olha a distância que a bola está do jogador do Cruzeiro. Não é possível, não. Vou dar um frame aqui mais perto, ó, pra vocês verem. Olha isso, pô. Parece muito aquele lance do Messi na Copa, né? Que também não foi expulso. Olha onde a bola tá. Ele pisa no tornozelo esquerdo, de cima pra baixo, de sola. Sendo que a bola tá no outro pé do jogador do Cruzeiro, cara. E aqui, gente, eu não tô querendo entrar no mérito de Maurício ou do Marcinho ser maldoso, não. Muito pelo contrário. Só que a regra é a regra, irmão. Tinha que ser expulsado, o certo é o certo. Tinha que ser expulsado? Não tinha que ser expulso, perdão. E o árbitro não expulsou, deu apenas o amarelo. E também o VAR não interviu, o que me assusta. Repito, o árbitro veio em tempo real, errou, é ser humano. Apesar de que não era pra errar, mas errou, é ser humano. Mas você tem um cidadão sentado no ar-condicionado, tendo todos os lances por todos os ângulos possíveis, olha pra isso aqui e deixa o jogo seguir, cara. É realmente assustador. E por fim, nesse jogo de Chapecoense e Cruzeiro, o último lance que nós temos pra mostrar aqui é esse que está na tela, que foi o que finalmente rolou a expulsão do jogador da Chapecoense. E eu acho que tanto quem torce pro Cruzeiro quanto quem torce pra Chapecoense vai concordar comigo aqui agora. Que eu acho que o jogador da Chapecoense foi expulso, talvez no lance menos intenso. Talvez no lance que eu, vamos dizer assim, desses três aqui, escolha um para não expulsar esse. Mas também acho que foi bem aplicado. Vamos ver o replay do lance? Vamos ver o replay do lance aqui, ó. O lance foi esse. Vocês estão vendo? Tudo bem que o jogador do Cruzeiro dá um salto ali ornamental, mas o jogador Max da Chapecoense, ó, vamos de câmera lenta aqui para vocês. Vamos ver, vou botar aqui velocidade de reprodução 0,25, ó, para vocês verem em câmera lenta. E vou ajustar aqui também para vocês verem, porque acabou que ficou mais no cantinho da tela aqui, ó. Pronto, agora sim. O lance acontece aqui, ó, vamos ver. Ó, o jogador do Cruzeiro, a bola tá viva ali em disputa, ele vai disputar com o jogador da Chapecoense, o jogador da Chapecoense chuta a bola vai, mas ele deixa depois a sola da chuteira na canela do jogador do Cruzeiro. Uma perna muito elevada, você vê que ela finca um pouco também, ó. E aí, o jogador do Cruzeiro, ele, no primeiro momento, ele fica meio estranho, depois ele dá esse salto ornamental aí que eu também não entendi muito bem, não. Mas, enfim, muitos torcedores de todos os times do Brasil no Twitter dizendo que não foi para vermelho. Eu acho que cabe o vermelho também, só que, repito, vamos parar nesse frame para comentar sobre isso. De todos os três que eu acabei de citar aqui, talvez foi o lance menos para vermelho que tinha. Menos. Mas, enfim, no final, esse jogador da Chapecoense, o Max, foi expulso.
A Chapecoense jogou o primeiro tempo, o resto do primeiro tempo e o segundo com um homem a menos e acabou sendo derrotada por 2-0 ou eliminada da competição. O Cruzeiro avança, portanto, aí para as quartas de final. Agora nós vamos para o jogo que veio em sequência, que foi esse que está aqui na tela, ó. Grêmio e Mirassol, um resultado que me surpreendeu, tá? Apesar de todo o respeito ao Grêmio, por ser um time gigante do futebol brasileiro, né? O Grêmio nunca tinha vencido o Mirassol, e eu acho que o Mirassol, num geral, pratica um futebol melhor que o do Cruzeiro, mas é isso que a Copa do Brasil nos proporciona, né? Ela nos proporciona mata-matas, onde as equipes que são tecnicamente inferiores podem vencer as outras, e aconteceu. Venceu por 1-0 o Grêmio, o gol do Pavon, de falta, as estatísticas estão aí na tela. O Mirassol teve 58% de posse de bola, mesmo jogando na arena do Grêmio. 13 finalizações contra 11, uma defesa do goleiro para cada lado. E o gol foi do Pavon de falta, como eu disse, o gol que deu a classificação do Grêmio lá no primeiro tempo. E o lance polêmico desta partida ficou por conta de duas situações. A primeira, um pênalti não marcado, né? Um possível pênalti não marcado para o time do Grêmio na primeira etapa, quando o jogo ainda estava 0-0, inclusive. O jogador do Grêmio sofreu um carrinho. Na verdade, eu vou deixar para vocês analisarem junto comigo por aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui é o pênalti que não marcaram. Pro gol, acabou se machucando, vamos ver de novo. O do Grêmio que se perde onde tá a bola. Quando ele viu que ele vai tentar tocar nela, tudo bem que ele não ia fazer o gol, mas chega o jogador do Mirassol ali, meu irmão, rasgando tudo, ó. O segredo da jogada é analisar onde estava a... Ó lá, de novo. E dá pra ver que a bola aqui ainda não saiu, né? A bola ainda não saiu, o carrinho acontece. Nem tudo O jogador do Grêmio cai no gol. O jogador Gabriel aí, ele atinge o Vila Sante. Vamos ver o comentarista. Agora o importante é ver o ponto de contato, porque no momento em que toca, eu quero rever, a bola está em jogo. Não, a bola tá em campo. Grêmio, porque claramente foi pênalti, foi uma infração. Só que aí cai na regra que a comentarista da transmissão citou ali. Se os jogadores estiverem fora do campo, não conta. A bola estava em disputa, né? A bola estava dentro do campo, isso foi provado, mas na verdade também os jogadores têm que estar dentro do campo para que o pênalti ele fosse sinalizado, o que não aconteceu. Então houve essa reclamação. Eu confesso que para mim aí eu acho que eles não estavam totalmente fora do campo, né? Ficou bem confusa aquela situação, mas a verdade é uma só, que os torcedores do Grêmio ficaram retados, e na minha opinião com razão. Vocês já estão vendo aí Fortaleza e Palmeiras na tela, mas antes de falar de Fortaleza e Palmeiras, teve o gol anulado do Mirassol. O gol anulado do Mirassol que a gente vai analisar aqui agora, porque houve polêmica também. O Mirassol chegou ao empate no segundo tempo e o gol foi anulado. Quando eu vi, eu estava assistindo o jogo, falei, não é possível. Anularam por quê? Mas depois eu entendi. Vou mostrar para vocês aqui. Esse foi o gol. Cruzamento, toque pro meio, a batida, gol do Mirassol. E aí houve muita reclamação. O lance foi anulado em campo por conta de um toque de mão, tá? Por conta de um toque de mão. Vou mostrar para vocês o momento do toque. Vocês viram o gol, né? Vou mostrar para vocês o momento do toque que causou a anulação desse gol do Mirassol. Vamos ver agora com a tela um pouco mais distante para vocês verem. Vai mostrar agora aí, ó. Do camisa número 9 do Mirassol. Bola ali, disputa. Segundo a arbitragem, a bola bate no ombro, ou bate no peito dele, perdão, né? E toca também no braço. Mais uma vez, aí, ó. Esse lance tem até um pouco mais de visibilidade pra gente, né? Olha lá, ó. E aí foi a câmera do VAR. Vamos ver esses dois contextos, ó. Vamos pro desde o início. Vamos desde o início aqui, ó. Desde o início aqui. Primeiro teve esse ângulo, que eu achei que eu não vi toque de mão nesse ângulo, tá? E aí a jogada prosseguiu, o jogador do Mirassol fez o gol. Até aí eu achei normal. E aí depois veio outro ângulo, que é esse daqui, ó. E aí houve o toque do jogador do Mirassol, a bola desce, toca na perna dele e sobra pro companheiro que faz o gol. E esses, pra quem tava assistindo o jogo vai se identificar comigo,
Esses foram os lances mostrados pela transmissão. Foram os 2 ângulos mostrados. E por esses 2 ângulos mostrados, pra mim foi gol. Não tinha toque de mão nenhum. Então, na hora, você, assim como eu, se você torce pro Mirassol, ou pra qualquer outro time, tava secando o Grêmio, você torce pro Inter, ou você tava só assistindo a partida como um amante de futebol mesmo, você abre o Twitter e fala, que roubo, que absurdo, roubaram o Mirassol lá na Arena do Grêmio. Tranquilamente, muitas pessoas devem ter feito isso. Mas aí, após um tempo na transmissão, mostraram a câmera do VAR, que foi a câmera utilizada pela arbitragem de vídeo, que é essa daqui que tá na tela agora. É essa daqui. E aí eu vou dar um zoom, porque ela já é um pouco craquelada, né? Isso não sou eu, é a qualidade da câmera do VAR mesmo, tá? Mas aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Vamos lá, prestem bem atenção e reparem que naquele ângulo do VAR vai mostrar um toque de mão. Ó. Vamos nessa. Aí, tá vendo? A bola bate no braço esquerdo dele, cara. No braço esquerdo dele. Vamos de novo? Vamos de novo aqui, ó. Você vê que a câmera... Opa, fiz uma besteira aqui. Você vê que a câmera vai e volta. Eu vou de novo desacelerar aqui a imagem, né? O famoso desacelerar. E aí a gente vai ver aqui, ó, que há sim o toque no braço do jogador do Mirassol. Esse braço esquerdo, ó. A bola bateu no braço esquerdo do jogador do Mirassol. A bola bateu no braço esquerdo dele e foi pra frente. Então fomos enganados por outro ângulo. E nesse caso aqui, pra mim, o VAR trabalhou certo. Portanto, gol anulado do Mirassol. O Grêmio venceu por 1-0 mesmo. Se classificou para a próxima fase. Mais um que segue vivo aí na Copa do Brasil. Agora sim, como vocês já tinham visto na tela antes, a gente vai falar de Fortaleza e Palmeiras. Um jogo meio que estranho. Por que eu vou dizer isso? O Palmeiras venceu a ida por 3-0. Todos já davam esse confronto como morto. O Fortaleza vendeu o mando de campo para Cuiabá. O jogo aconteceu na Arena Pantanal, em Cuiabá. Totalmente aleatório. Com a predominância enorme de torcedores do Palmeiras. Só tinha um torcedor do Palmeiras praticamente. E amantes do futebol. E aí, em simultâneo a esse jogo, aconteceu Vasco e Fluminense, o clássico que passou na Globo o Brasil inteiro. Então qual você iria assistir? Se você não torcesse para Fortaleza e Palmeiras, claro. Provavelmente o clássico. Você vê que esse jogo aí tinha um 3-0, etc. Então, muito difícil que acontecesse alguma coisa. Mas, olhem o placar. Tivemos emoções além do esperado. O Fortaleza fez 1-0 com o Mirichello num golaço. O Flaco Lopes empatou aos 41. E aos 44 o Rodriguinho deixou 2-1 pro Fortaleza. E aí nós vamos pro intervalo com 2-1 pro Fortaleza no placar. E aquela situação, se o Fortaleza achar mais um gol aí, irmão, o bicho vai pegar. Mas acabou que não aconteceu. O Abel, que tinha poupado os jogadores, colocou a artilharia no segundo tempo. O Palmeiras chegou a empatar com o Murilo aos 61. E aos 88, quase no apagar das luzes, o Fortaleza achou outro golzinho de cabeça com o Lucas Emanuel. E pelo menos dá pra dizer que venceu o Palmeiras, né? Saiu da Copa do Brasil, mas dá pra dizer pra todo mundo assim, ó, eu tô na Série B, irmão, mas eu venci o Palmeiras, tá? E aí você tá as estatísticas, são 57% de posse de bola pro Palmeiras. Apesar disso, foi um número empatado em finalizações ali, 14-14, enfim. Palmeiras classificado. Mas eu vou pro que vocês querem saber, né? Quais foram os lances polêmicos desse jogo, Gabriel Galindo? Vamos nessa. Começando por um dos gols do Fortaleza, que teve uma reclamação dos torcedores sobre uma falta marcada na origem do lance. Uma falta marcada na origem do lance em cima do atacante Flaco Lopes, coisa que não serviu para nada porque o VAR não interviu e o gol do Fortaleza ele foi confirmado. Nesse momento que eu tô falando isso, o placar, nesse momento que eu falei isso, perdão, quando aconteceu esse lance, tava 1-1. Então, o Palmeiras tinha feito o seu empate com o Flaco Lopes, tava, entre aspas, já tranquilo no jogo de novo, mas aí aconteceu isso e tivemos muitas reclamações dos torcedores do Palmeiras. Só não ficou tão assintosa a reclamação porque o placar era elástico, independente no agregado, né? Mas a gente vai ver o lance aqui agora, quero ver se você concorda comigo. Como é que tá agora esse primeiro tempo? Olha lá. Isso aí não é falta, não? Como
Como é que ia estar agora esse primeiro tempo? Isso aí não é falta, não? Olha lá, ó. O jogador do Palmeiras estava com a bola dominada. O atleta do Fortaleza vem por trás, dá a carga nas costas do jogador do Palmeiras, que perde o equilíbrio e cai no chão. E isso não foi falta. E aí, no segmento do lance, que eu não vou mostrar aqui porque é questão de gol, o Fortaleza faz o seu segundo gol. Então houve uma reclamação imensa. Esse foi um lance na origem da jogada. Fortaleza rouba a bola, trabalha, leva para o ataque e faz o gol. Então, teve essa reclamação dos torcedores do Palmeiras. Para mim, uma reclamação legítima. Todo mundo sabe que o Palmeiras está envolvido aí em várias polêmicas de arbitragem, né? Já tivemos alguns vídeos aqui no canal sobre isso, mas o certo é o certo, irmão. E nesse lance aí, a verdade é que a arbitragem errou contra o Palmeiras, né? Não marcaram uma falta, para mim, muito clara no atacante Flaco Lopes. O outro lance polêmico desse jogo, como eu estava falando de Palmeiras, né? Obviamente teríamos um lance polêmico aqui, no caso, que ficou a favor da equipe do Palmeiras. Não foi só o Palmeiras que foi prejudicado nessa situação, não. Nesse jogo tivemos também uma reclamação de torcedores do Fortaleza por um pênalti não marcado para a equipe cearense. E o lance foi esse daí, ó. A jogada está dentro da área, tá? E há esse lance. Pra mim, o que eu me acho incrível, gente, é que eu não vejo dúvida. Sabe, tipo, qual é a dúvida nesse lance aí? Qual a dúvida nesse lance aí? Eu queria entender. Qual é a dúvida nesse lance aí? Vamos de novo aqui, ó. Com a câmera mais perto. Pra vocês verem. Qual a dúvida? Não entendi. De novo. A bola passa, o jogador do Palmeiras deixa o pé. Ó. O jogador do Fortaleza, pra tentar o drible, já tava com uma perna levantada. E ele é desequilibrado por essa perna que o jogador do Palmeiras deixa, cai no chão. Isso é pênalti. Mas enfim, não foi marcado também. E repito, muitos lances desse jogo aí passaram batidos. Porque o Palmeiras já estava com placar elástico, o Fortaleza já tinha vendido o mando de campo, tava meio elas por elas, vamos dizer assim, como falam, né? Era quase que um jogo amistoso. E no final, o Fortaleza venceu a partida, mas acabou eliminado da Copa do Brasil nesse lance que vocês viram agora, na verdade, nesse contexto todo que eu acabei de trazer. Mas reparem, velho, reparem, como na verdade a questão é com a arbitragem mesmo, velho. A arbitragem é ruim. É ruim. Então, as teorias, as narrativas criadas sobre manipulação e etc., elas ficam alimentadas. Como é que não alimenta? Se você vê lances tão bizarros que não justificam o erro acontecendo. Mas enfim, deixa o seu like aqui, viu? Não esquece não, deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no Fala Galindo também, porque agora nós vamos para o último confronto desta quarta-feira, que foi Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense perdeu para o Vasco por 3-1, o jogo de ida tinha sido 0-0, então o Vasco se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, mais uma vitória do Vasco sobre o Fluminense, né? Ano passado, na Copa do Brasil, para quem não se lembra, na semifinal esses times se enfrentaram e o Vasco também avançou naquela ocasião nos pênaltis, né? Mas avançou, eliminou o Fluminense e foi para a final naquela ocasião. 61% de posse de bola do Fluminense contra 39% do Vasco. Apesar disso, o Vasco teve 3 grandes chances criadas contra 1 do Fluminense. 14 finalizações para o Vasco contra 13 do Flu. E, na minha opinião, estatísticas bem equilibradas para um time que teve mais o controle da bola do que o outro, só que a produção foi basicamente a mesma, né? E ter posse de bola não é sinônimo de jogar bem. A verdade é essa. Então, o Vasco vence por 3-1 a equipe do Fluminense. E agora nós vamos para os lances polêmicos desse jogo, tá? Nós tivemos menos do que os outros, na minha opinião, mas um dos gols do Vasco teve uma reclamação de torcedores do Fluminense sobre uma falta na origem do lance em cima do lateral direito Guga. Aquele mesmo, lateral direito Guga. E a gente vai acabar reagindo aqui a esse lance agora. Ó. Reparem, esse foi o primeiro gol do Vasco. O Vasco que fez 2 gols com o Brenner. O primeiro gol do Brenner teve esse lance aqui, ó, na origem da jogada. O Guga recebe, pensa, tenta a tabela com o Thiago Mendes. Passou o Nuno. Pensa, tenta a tabela com o Thiago Mendes.
Passou Foi pro chão. Nuno. Thiago Mendes veio por dentro, tabelou com o Brenner, recebeu perna esquerda na bola, bateu pro golaço do Vasco. Tenta a tabela com o Thiago Mendes, passou o Nuno. Você vê que é uma origem de lance mesmo. O Guga recebe, pensa, tenta a tabela com o Thiago. Aqui. Rapaz. Pensa, tenta a tabela com o Thiago Mendes, passou o Nuno. Vamos ver de novo. Tenta a tabela Ó, ele agarra o Guga. com o Thiago. E depois você vê que ele tem, tipo, o movimento de tirar o braço assim quando o Guga já tá caindo. Tipo, depois que, entre aspas, já fez o ato, Thiago Mendes. E aqui a gente tem que fazer a leitura do lance, né? Vamos fazer aqui a leitura do lance. Vamos lá. O Guga recebe, ele toca a bola. O Cuiabano, Pensa, né? tenta... Ele toca a bola. E aí... Em seguida... Tabela com o a Thiago... bola tá no pé do Thiago Mendes. Então não tinha porquê o Guga simular essa situação. A bola, inclusive, é mais pra trás. Ela, tipo, não tá em perigo de gol ainda. Ela não tava na cara do gol. Eu não vejo porque o Guga simularia isso nesse momento se não tivesse realmente um puxão. Agora você vai me perguntar, mas o puxão foi suficiente? Aí eu não sei. Ao meu ver, quase mais. Vamos ver de novo. O Guga recebe, pensa, tenta a tabela com o Thiago Mendes, passou o Nuno. Pensa, tenta a tabela com o Thiago Mendes. E pô. Passou o Nuno. Thiago Mendes veio Vai por dentro, tabelou ainda, com o Brenner, recebeu perna esquerda na bola, bateu pro golaço do Vasco. E contra o Guga recebe. E aí foi falta, velho? Rapaz. Pensa, tenta a tabela com o Thiago Mendes, passou o Nuno. Pensa, tenta a tabela com o Thiago Mendes, passou o Nuno. Thiago Mendes veio por dentro, tabelou com o Brenner, recebeu perna esquerda na bola, bateu pro golaço. E o seu suco. Não tinha como não ter polêmicas, né? Nesse clássico. Na minha opinião, irmão, foi falta, tá? Deveria ter sido anulado o gol do Vasco, mas se a arbitragem não anulou em lances muito mais assintosos nos outros jogos, não, obviamente que não iria anular, né? E o Fluminense, irmão, eu soube aí que jogou tão mal esse jogo, mas tão mal, que os torcedores do Fluminense nem se retaram tanto com essa jogada aí. Você que tá assistindo aí, comenta aqui embaixo o que é que você achou também. E pra finalizar esse vídeo, eu acho que o lance mais cômico da rodada não foi um lance, né? Foi uma treta entre torcedores, um casal, tanto do Vasco quanto do Fluminense, que apareceram na transmissão batendo boca, velho. Essa pra mim foi a melhor de todas. Vamos ouvir aqui agora. Vambora ali. Um incentivo. Pra dar aquela moral, né? Pra dar aquele incentivo. Está rolando uma conversa sobre o jogo. O menino no meio. Vascaíno e uma tricolor. Com a não sei camisa se eles dividida. formam um casal ou se são apenas amigos, mas aquela rivalidadezinha gostosa de classe. Olha lá, pode narrar essa discussão, Jorge. Vambora ali. Opa, isso, um incentivo. Pra dar aquela moral, né? Rapaz, eu só caso se for assim, irmão. Eu só caso se for assim. Só caso se for assim. Incentivo. Se tiver um clássico, eu estiver discutindo de forma saudável, lógico, né? Sobre o jogo. Sem desrespeito, mas ó. Um vascaíno e uma tricolor. Não sei se eeles formam um casal ou se são apenas amigos, mas aquela rivalidadezinha gostosa. Olha lá, pode narrar essa discussão, Jorge. Vambora ali. Um incentivo. Pra dar aquela moral. Essa é a parte que eu gosto do futebol brasileiro. Essa é a parte que eu gosto. Inclusive, estados que não tem torcida mista ainda, cara. Que falha vocês têm na sua segurança. Que ridícula é a sua segurança, tá? Porque vocês não terem capacidade de conseguirem fazer isso aí que o Rio de Janeiro faz. Pô, você tá falando de segurança aqui. Se no Rio de Janeiro tem torcida mista, por que nos outros estados não pode ter? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, com todo respeito ao Rio de Janeiro também. Ó, deixa o seu like nesse vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva aqui no Fala Galindo. Vídeo longo, mas do jeito que vocês gostam, com suco aí de futebol brasileiro. Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.